O crime de participação econômica em negócio é um crime de dano. Ora, dizer que é um crime de dano é muito importante a nível da legislação. Os crimes de dano contrapõem-se aos chamados crimes de perigo. Certo? Nos chamados crimes de perigo, o próprio perigo, que é a probabilidade da lesão do bem jurídico, é que fundamenta a incriminação. Só para ver, coloca na definição dos conceitos, o ilustre professor da Universidade de Coimbra dedicou a sua tese de doutoramento ao perigo em direito penal. E só sobre o perigo em direito penal escreveu um livro que por acaso tinha aqui em Timor, mas levei para Portugal, de 1500 e tal páginas. Que, no fundo, dizer que este é um crime de dano significa necessariamente que o dano, ou se quiserem, noutros termos, prejuízo patrimonial, é elemento tipo objetivo do crime. Mas atenção que às vezes, dentro dos chamados crimes de perigo, nós temos ainda a classificação dos... O crime de perigo pode ser de perigo abstrato ou de perigo concreto. E ainda numa terceira formulação de um crime de perigo abstrato ou concreto. Nos chamados crimes de perigo abstrato, por exemplo, paradigmático, tomando em consideração a ordem jurídica timorense, crime de tráfico de drogas, tráfico ilícito de estupefacientes. É um crime de perigo por quê? Porque o perigo de lesão do bem jurídico, que neste caso é a saúde pública, fundamentou a criminalização. Reparem que, se olharmos, porque é exatamente olhando para o bem jurídico, que hoje em dia se discute muito, se o Estado tem legitimidade constitucional para criminalizar o consumo de droga, ou a detenção de droga para consumo próprio. Porque se é um crime, vejam só, um pequeno aparato, se é um crime que visa proteger a saúde pública, quando alguém tem a droga para consumo próprio, ele não põe em perigo nenhuma, não põe em perigo saúde pública, põe em perigo saúde. Ora, o direito penal não intervém na chamada vida. O bem jurídico mais elevado numa ordem jurídica é a vida humana. Mas quem se atentar contra a própria vida e não morrer, não será responsabilizado criminalmente por isso. Mas vejam que historicamente já houve. Antigamente, a tentativa de suicídio era crime e era punido, mas, ou seja, o indivíduo que tentasse matar e não conseguisse, depois era morto por Estado. Bom, este crime é um crime de dano. Se olharmos também para o tipo, além de dano, quando a natureza é um crime muito parecido com um outro que está na lei MCC, que é, vejam, o
crime de participação económica em negócio. Curiosamente, o texto recusou-se a abrir, mas depois do intervalo vou tentar abrir. O crime de participação económica em negócios passou a figurar no artigo 83 da Lei 7 de 2020. E este crime, quanto à natureza, é um crime do que a doutrina chama de crimes de participação necessária e própria. A classificação doutrinária ou dogmática deste crime como sendo um crime de participação necessária e imprópria é fundamental para prevenirmos erros de interpretação. Tal como acontece no crime de procuração necessária e imprópria, é preciso ter em conta esta natureza específica do crime para não se cometer erros judiciais. Por exemplo, no crime de peculato de uso, por ser um crime de participação necessária e imprópria, quando o agente público permite a terceiro, a alguém, a utilização de viatura ou qualquer outro bem público, o beneficiário da autorização não é responsabilizado criminalmente. Por isso é que se diz que é um crime de participação necessária e imprópria. Porque se repararmos até, mas bastaria uma atenção especial ao desenho do tipo, a conduta proibida. Porque o legislador diz quem utilizar ou permitir que outrem faça uso. Mas não diz quem for beneficiário do uso. Ou seja, está fora. No crime de participação económica em negócio, quem é que está fora do tipo, por ser um crime de participação necessária e própria? Naturalmente, vejam que estou a falar de uma questão diferente. Não estou a falar se a qualidade de funcionário, nesse caso do agente público, se comunica ou não a alguém que atua no crime com participação criminosa. Estou a falar de outra coisa, não da participação criminosa. No crime de participação económica em negócios, estou a falar, por exemplo, do contraparte privado que intervém no ato praticado pelo agente público. Exemplo paradigmático. Nos contratos públicos. Se o agente público intervindo num contrato público praticar a conduta típica de escrita, o contraparte no contrato público assinado não responde criminalmente. O contraparte não responde criminalmente. Nem por via da comunicação das circunstâncias. Por isso é que é um crime com participação necessária e imprópria. É importante termos isto, essas considerações dogmáticas, para podermos interpretar corretamente os tipos penais. Aliás, para além do bem jurídico, do agente, que já falamos, é a conduta. Afinal, em que consiste o tipo objetivo do juízo? Eu tive a curiosidade de ver o manual de investigação criminal que circula, creio ainda circula em memórias, em que o autor desse manual descreve duas condutas. Considera que o crime
de Participação Económica em Negócio prevê duas condutas proibidas. Eu transcrevi basicamente esta posição. Não esteja a aparecer. Já. Vamos ver se consigo. Diz esse autor que a participação económica em negócio consiste em um funcionário lesar em negócios jurídicos os interesses patrimoniais que, no todo em parte, lhe cumpre em razão da sua função de administrar, defender ou realizar, agindo com a intenção de obter para si ou para terceiro participação económica ilícita. Depois diz ainda, para esse autor, este seria uma conduta proibida. Acho que nos dois lados são. Ok. Que esta seria a primeira conduta proibida. Depois diz este ilustre autor que também é ainda ilícita a conduta por parte do funcionário se receber vantagem profissional e vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico ou civil relativo ao interesse de que tinha a administração ou a fiscalização, por força das suas funções, mesmo que os não lese, e o recebimento de vantagem por efeito da compra, arrecadação e mais. Bom, eu quando vi isto aqui não estamos a falar da mesma lei. Não estamos a falar da lei de Moés. Ou seja, quem pôs isto como se estivesse a interpretar o artigo, na altura, 299, afinal, quando fui ver, ele estava para o Código Português, para o artigo 377. O crime de participação económica em negócio, no Código Penal Português, tem três tipos. O número 1, que é o chamado conduta lesiva do património, e tem dois tipos, que são os tipos não lesivos do património. Ou seja, no tipo do número 1 de Portugal, o crime de participação económica em negócio exige o dano patrimonial. Já no número 2 e no número 3, não exige o legislador o dano patrimonial. E eu peço desculpas porque às vezes o hábito de falar não controla o tempo. Mas eu peço desculpas por uma razão simples. Durante o tempo que eu ensinava, tenho o hábito de falar um tempo grande e às vezes nas conferências o tempo não é assim qualquer. Bom, eu vou terminar em 5 minutos para depois continuarmos se for possível. Depois disto, eu disse, não, peraí, não estamos a interpretar esse tipo. Então, fui ver a que tipo pode corresponder a esta interpretação. E a descoberta foi fácil. A interpretação estava a ser feita não ao Código de Timor-Leste, mas sim ao Código Português. Basta vermos até pela formulação, porque o que o colega, eu estou a dizer autor porque não sei se é jurista, não sei a formação da pessoa. O que a pessoa transcreve neste manual corresponde do artigo 377 do Código Penal Português. Transcrição do que se tiver. Teve sim influência da investigação, mas o legislador fez uma opção diferente. E a opção do Código da Lei Timorense é próxima do crime de participação económica em negócio. Depois tem o número 2 como um tipo derivado. Ou seja, o crime, o tipo é o que está no número 1.
Mas se o prejuízo patrimonial ultrapassar um certo montante, o crime é agravado. Exatamente. Não só no elemento literal da conduta anterior resultar prejuízos. Ora, da conduta, o legislador teria escrito então, se das condutas anteriores. O próprio legislador, no número 2, do tipo interpretado, diz que no número 1 só há uma conduta. Depois do intervalo, vou especificar em que consiste a conduta e depois farei a classificação a nível dogmático e descritas no legislador, que fazem parte do tipo sim, mas não como tipo subjetivo, como muita gente diz, mas sim como, eu designo isto como elementos subjetivos do próprio tipo objetivo de vida. Continuaremos depois do intervalo. Obrigado, Sr. Doutor. Ainda tem alguns minutos, Sr. Doutor, para terminar cedo. Portanto, obrigado, Sr. Doutor, pela sua presença. Vamos dar um aplauso ao Sr. Doutor Júlio pela sua apresentação brilhante, específico e concreto quanto ao tema. Não sei, senhor MC, vamos fazer. O senhor MC, a senhora MC disse que temos 15 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Mas antes de entrar nesta sessão, foi apontamentos do ministro, doutor. Kalau kapal selalu apontamentos lebih roteta, tambahnya itu apontamentos para a apresentação senhor do Júlio. Tanto o Dr. Júlio proferiu que chama o erro judiciário por erro na interpretação do tipo de crime. E caracterizou fazer uma comparação entre o direito da legislação penal portuguesa, o verbo e Timor. Caso Timor-Leste, depois da restauração da independência, o crime de participação econômica em negócio não está no Código Penal, já que a legislação penal indonésia não prevê este tipo de crime. O nosso Código Penal de Timor-Leste entrou em vigor efetivamente em junho de 2009. Portanto, o nosso Código Penal prevê esse tipo de crime. Portanto, no exercício da função pública, existe 9 tipos de crimes. Consiste na corrupção passiva, por ato ilícito, corrupção passiva por ato ilícita, abuso de poder, corrupção ativa, peculato, etc. Para analisar a norma ou tipo de crime, distingue dois tipos de crime, ou seja, diz que o crime específico próprio e crime específico impróprio. Crime específico próprio é a qualidade do agente para fundamentar a incriminação. Em vez de fundamentar a interpretação, pelo contrário, agravar a conduta do agente. O crime de participação econômica em negócio é um crime específico e impróprio. Portanto, o crime de participação econômica em negócio, disse o Dr. Júlio, que o bem jurídico protegido são dois e é crime de perigo. Portanto, na legislação penal define claramente em termos dogmática, gramática e normática. Na nossa legislação penal é necessário fazer uma revisão no intuito para evitar o erro na interpretação. São esses os meus apontamentos. Se erro, por favor, faça a correção.
Mas vou dar a oportunidade aos participantes todos para participar nesta conferência. Vou dar 15 minutos para fazer perguntas. Primeiro já está escrita a doutora Angelina. Eu vou dar 3 intervenientes. Dr. Câncio, mais um, e Dr. Vicente. Por favor. Bom dia a todos. Vou falar em inglês, seria melhor à vontade para esclarecer a minha dúvida. Doutor, desculpa, hawat mo sulit, doutor, tambah ohing kita buat disebutkan yang kata iya ko penal Indonesia la tahu sida pula KPP di Konoba partisipasi ekonomi negosiasi. Maybe doutor hari específico e especial nebe entrada em vigor momento neba e a lei 31 1999 nebe mata e a aplicação do Timor-Leste baseada na lei número 2 2002 Konoba interpretação para licenciar. Konoba cria participação economia e negócio nebe tambah itahaya pila para prinsípio legal seria lei seria quando lei especial liga antara kita usa lei especial atau bah prinsípio nebe iha momento quando o penal será vigor Moris iha maioria processo nebe iha a Timor-Leste kita usa lei 31 1999 yang kita nebe com certeza kata ini Código Penal iha artigo para iha lei Código Penal la regula quando va crime de uma conhecida ini e el Código quando vai interpretação ele de uma conhecida doutor explicani kami kata Timor-Leste país de uma fonte teve sua experiência de uma caminho mas bem por experiência de uma iha você serne itarahare kata lá o tuama mesmo dia kata lá 100% capaz nessa país de desenvolver esse segmento, mas bem em termos de atuação do magistrado ou judiciário, em termos de investigação vara e lá a condenação e a processo da neve da rumah interpretação vara yang kata ia da rumah ia interpretação vara ia processo nacional. Neve para os leitores do júri, por favor explica a tua experiência doutor minha durante o magistrado do Ministério Público e a Cabo Verde, da Ruma investigação a membro do governo Ruma, depois da experiência financeira, bem partilhamos com a AMI para a minha conhecimento que a AMI quando vai a sentir selain da Ruma moço e a crítica e a mídia social e a para problema e a yang kata a interpretação de liberalós, interpretação de liberalós, o doutor Anestan Oradorida, de bem mais durante Ambos para doutor, nós fazemos partilhamos somente experiência durante o Cabo Verde, atuamos processo nacional, igual membro do governo, membro do deputado, ou pessoa política, pessoa estrangeira mais conhecida do país, atuamos a nível de experiência para o futuro, para quando anda aparecemos, anda iha conhecimento de bem aqui. Obrigado. Obrigado, Marco, pela oportunidade, distintos convidados, membros do governo. A minha intervenção é a o atento do doutor Júlio, que era que eu pensava na questão senhor, e a gente estava a falar que o líder do atento na verdade, pergunta. Relevante o assunto, simpósio na Lua, e a Conselho Genuína, olhamos para o fiscal e coerente com o tema tudo neve pertinente para nação Timor-Leste neve finali. A evita interpretação seria neve do perspectiva emocional. Kata Kusuma Dr. Júlio, pelo menos viva eu judiciário. Em contexto né, até tem
Bele halo falso acusação. Ou a declaração falsa. E a perspectiva jurídica ou a perspectiva política. Bele combina perspectiva urbana a tu orienta e tem a linha. Será que o judiciário dele acontece no Estado de Direito Democrático? A esse direito comparável deve optar. Relevante sobre a doutora Ana minha doutora Angelina minha intervenção aí para o doutor Júlio durante essa Procuradora-Geral da República hari ambiente saída utiliza contextunya judiciário. O judiciário parece que a país se leve regime hukum. Kalau dia timur lagu hari, tapi kalau dia kondisi se leve ihale parece que também kemudian talvez ao também todos os a minha conversa da hora técnica do dia a mim interessa a tua e a harmonização de interpretação do Código Penal em vigor. Eu tenho duas perguntas. Não é pergunta uma. Gostaria de, doutor, fazer uma explanação, um esclarecimento mais aprofunda sobre espécie, eu posso dizer uma dogmática jurídica, em termos de interpretação. O doutor disse que é um crime específico e impróprio. O doutor diz não. Mas, segundo apontam Albuquerque e os outros, concorda de que participação econômica do negócio é um crime específico e impróprio. O doutor entende que não é um crime específico e próprio. Por razões de valorar, o doutor disse, fazer como se diz, esclarecimento mais avançado um pouco sobre a administração danosa, o bem jurídico protegido exclusivamente patrimonial, depois avança um pouco sobre o crime, participação econômica no negócio, tem dois bens jurídicos protegidos, para além de primordialmente patrimônio público, privado, e segundo, como se diz, da administração pública, e concluído pluriofensivo neste contexto. Eu queria, doutora, aprofunda mais aquela, doutor, integra o crime de participação econômica do negócio, um crime de específico e próprio, diferente com a função que também eu tenho livro, Código Penal Português. A segunda questão, para evitar, em termos de interpretação, muito importante para mim, sobre participação necessária e própria para prevenir uma interpretação erros do tipo penal. O que significa isto? E pode ser dado um exemplo concreto para que evitar ou prevenir uma interpretação erro do tipo penal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado para o interveniente em torno. Parece que o doutor tem os apontamentos. Logo, eu vou. Boa noite. Desculpa, ao a intervenção do eu sei que o senhor doutor tinha resposta nesse cenário, então pausa para café e depois continuam as respostas. Então, senhores, da pausa leva coffee break, no que sei que tinha para a sessão de respostas de manhã e da parte de uma apresentação, que será muito do doutor Júlio Martins, que eu obrigado. Então, 20 minutos
O César Paulo vai falar na sala de abertura. Obrigada e até já.